Dia. Bom, o bom do Classroom é que a gente tem um guia de estudo bastante fácil, né, de seguir. A, a matéria da aula, a matéria da prova está tudo aqui, principalmente no antes da aula, né? Então, deixa eu... Deixa eu pegar aqui. Seguinte, eu vou fazer, eu vou escrever algumas coisas, mas a maior parte das coisas, eu só vou pegar as notas de aula anterior para a gente, como é que fala? Relembrar a matéria que vai cair na prova. Eu vou escrever pouco, vou mostrar mais das coisas que a gente fez. Basicamente, o que vocês precisam estar bem atentos em relação à matéria é, primeira coisa, os produtos de vetores que nós temos, que são o escalar, o vetorial e o misto. A primeira coisa que a gente precisa é saber calcular cada um deles, certo? Então, como é que eu faço para calcular cada um dos produtos? E, principalmente, lembrar que o resultado de um produto escalar é um escalar, do vetorial é um vetor e do misto é um escalar. Eu preciso ter essa consciência e nunca ter como resultado de um produto escalar um vetor, ou de um produto vetorial um escalar, né? Essa confusão não pode acontecer. Alguém tem alguma dificuldade de como fazer cada um desses cálculos? Não? Tá. Se tiver, fala. Depois, a gente viu, a revisão não é só passar, só falar o que vai cair na prova. Não. A gente vai entrar em detalhe de algumas coisas. É que algumas eu acho que não precisa entrar em detalhe, mas o que eu acho não é o que tem que ser feito. Se alguém precisa de detalhamentos, por favor, vai. A gente viu a equação da reta. Na equação da reta, e aí aqui eu acho que já tem umas dificuldades, a gente começa com a equação vetorial, aí depois a gente tem a equação paramétrica, depois a gente tem a equação simétrica, e, por fim, a reduzida. Essa reduzida, a gente deixa sempre, a gente fala que a equação reta é reduzida, mas, na prática, quando eu vou falar da equação reduzida, eu tenho que dizer
em qual variável essa equação está reduzida, se é em x, em y ou em z. Né? Bom, e aí eu já vou entrar nesse assunto. Deixa eu pegar aqui. Agora, peraí que meu computador deu uma... Não sei se eu puder. Melhor. Ó, o que acontece? Nas equações de reta, tá dando para ver isso aqui? É que agora eu não estou vendo vocês. Sim. Tá? Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho. Nas equações de reta, a gente começa lembrando que para definir uma reta, eu preciso de um ponto e de um vetor. Porque eu preciso dizer por onde ela passa e preciso dizer para onde ela vai. Do vetor, especificamente, eu uso a direção do vetor para dizer para onde vai indo a reta, e eu uso o sentido do vetor para dizer para onde ela cresce e para onde ela decresce. E o ponto eu uso para dizer onde ela passa. Eu posso obter essas informações do ponto e do vetor de outras maneiras. Como, por exemplo, dois pontos também definem uma reta. Porque se eu tenho dois pontos, eu consigo ter um ponto e um vetor, que seria justamente o vetor que liga esses dois pontos. Né? E posso ter também retas concorrentes, que vão me dar um ponto e vetor, enfim. Então, para retas é importante eu lembrar que o que define uma reta para mim é um ponto e um vetor. Depois, a gente viu a equação vetorial da reta, que nada mais é do que essa construção vetorial aqui, ó, que eu pego um vetor fixo, R0, que a ponta dele vai me dar exatamente o ponto por onde passa a reta. E o vetor V vai me dizer aonde está a reta. Então, esse vetor R0 e esse vetor V caracterizam a reta. Esse R0, porque ele vai me dizer quem é o ponto, e esse vetor vai me dizer por onde passa a reta. E aí, qualquer outro ponto da reta, que seria dado por esse vetor aqui, esse ponto aqui vai ser esse vetor mais um múltiplo desse aqui. Certo? Na soma de vetores, esse vetor mais esse vetor aqui dá esse vetor azul. Certo? Então, uma das formas de escrever a equação vetorial é assim. Ou eu posso usar só essa parte de cima aqui, ó, e dizer que esse ponto é esse ponto mais esse vetor multiplicado por um parâmetro, que é o que estava aqui já antes. Tá? Então, eu tenho essas duas formas de escrever a equação vetorial. Tudo bem? A partir dessa equação, eu consigo obter outras equações. Porque eu vou dando ênfase em aspectos diferentes da equação. Nessa vetorial, o que eu estou mais preocupado é justamente com os vetores. A ênfase está mais nos vetores. Aqui, ao invés de olhar para os vetores, eu vou olhar para cada uma das componentes do vetor. Então, quando eu escrevo a componente do vetor R de t, ou o P, que é o x, y, z, o do P0, que é um ponto que eu conheço, x0, y0 e z0,
e as componentes do vetor, a gente reescreve essa equação componente a componente. E a gente chama essa equação de paramétrica justamente porque dá mais ênfase ao parâmetro. Tá? Nessa equação, quando eu estou numa equação paramétrica, para eu encontrar um ponto da reta, basta eu escolher um valor para o parâmetro t. Então, se o t for igual a zero, por exemplo, o ponto que eu vou obter é justamente o ponto p0. Certo? E a partir daí eu vou tendo, à medida que o t varia na reta, eu vou obtendo a reta inteira. Depois, a gente viu a equação aqui, simétrica. Na equação simétrica, o que a gente faz é eliminar o parâmetro. E aí nós temos x0 menos y0 dividido por v1, y menos y0 dividido por v2, z menos z0 dividido por v3. Isso tudo sai daqui. Quando eu isolo o t em cada uma delas, eu tenho essas equações aqui. Isso é uma outra forma de escrever a reta. E quando eu estou na forma simétrica, é importante a gente observar que os denominadores são justamente as componentes do vetor. E aí, quando o vetor tem alguma componente nula, obviamente que eu não vou pôr zero aqui embaixo, porque não se divide nada por zero. Aliás, essa divisão de zero por zero apareceu em abundância nas listas, na lista 3, o que me assusta um pouco, porque zero sobre zero é uma indeterminação matemática que a gente viu em cálculo 1. E você sabe, desde muito tempo, que não se divide nada por zero. Então, não dá para colocar zero sobre zero. Então, quando eu tenho uma equação onde o vetor tem alguma coordenada nula, essa parte fica separada. Né? Então, se o V2, se a componente y do vetor diretor for zero, o y igual a y0 fica separado. Né? Eu vou ficar com x menos x0 sobre v1 igual a z menos z0 sobre v3 e, separadamente, y igual a y0, indicando justamente que que a componente y do vetor é nula. Isso vale para qualquer uma das componentes. Né? E depois, a partir da simétrica, a gente obtém a reduzida isolando uma das variáveis, x, y ou z. No exemplo que eu deixei aqui com vocês, a gente encontrou a reduzida em relação a x. Então, eu peguei a parte do x e do y, que está circulado em azul aqui, e escrevi o y em função de x. Quando a gente faz isso, eu tenho essa equação aqui. Então, observe que o que multiplica o x menos x0 é justamente a componente y do vetor diretor dividido pela componente x do vetor diretor. E no z, a mesma coisa. Quando eu pego essas duas frações e isolo o z, ou escrevo z em função de x, o que vai aparecer multiplicando aqui é a componente z do vetor dividido pela componente x. Se eu escrever a equação reduzida em relação a y, por analogia, aqui eu vou ter o x, aqui eu tenho o y, aqui eu vou ter z, aqui eu vou ter y, e o número que vai multiplicar o y vai ser justamente a componente x dividido pela componente y, e aqui a componente z dividido pela componente y. Isso vai ter que mudar, obviamente. Tá?
Então, é importante entender essas construções todas, porque normalmente, nos exercícios da matéria, a gente tem uma equação, uma dessas equações, e precisa tirar a informação dessa equação. Então, você precisa conhecer bem a equação para poder tirar essas informações. Lógico que você precisa também saber encontrar as equações da reta, né? Tudo bem? Até aqui? Perguntas? Alguma dúvida específica em relação a alguma dessas equações? Eu percebi, por exemplo, na lista 3, das pessoas que eu já vi, que muita gente, na hora de pegar as equações das equações reduzidas que estavam na lista, escreveram essa fórmula aqui e, e depois colocaram lá o valor do vetor diretor. É importante entender que essa fórmula varia de acordo com a, a relação da reduzida. Se é em relação a x, é desse jeito. Se é em relação a y, vai ser diferente. Mas teve gente que não percebeu isso ainda, então é importante notar isso. Tá? Bom, depois da equação da reta, a gente viu na mesma aula a equação do plano. A equação do plano a gente tem de três formas, que a gente viu, né? A equação geral, depois a vetorial. A gente viu a vetorial? Agora eu confesso que agora me deu um branco. Deixa eu ver aqui. Depois eu volto nisso aí. Geral, vetorial e acho que a gente viu a paramétrica também. A gente tem essas três formas. A equação geral, a vetorial e a paramétrica. Ok? Voltando lá nas notas, deixa eu só comentar um pouco isso que a gente fez aqui, porque depois de obter as equações, eu falei um pouco do ângulo entre duas retas, e é importante a gente perceber que o ângulo entre duas retas varia só de 0 a π sobre 2. Porque, efetivamente, eu tenho dois ângulos entre duas retas, certo? Esse aqui e esse maior. Entre dois vetores, como o vetor tem começo e fim, então eu só tenho um ângulo entre vetores, e o ângulo entre vetores varia de 0 a π, certo? Porque o vetor, como ele é finito, esse ângulo vai abrindo até chegar em π. De π para frente, efetivamente, ele começa a fechar, porque eu vou sempre olhar para o menor ângulo entre os dois vetores. Então, no caso de vetores, o maior ângulo que eu tenho entre vetores é π, certo? No caso de retas, o maior ângulo que eu tenho é π sobre 2. Porque como a reta ela é infinita, né? Como eu tenho a reta infinita, à medida que eu vou variando esse ângulo, quando eu chego em 90, né, para valores menores que 90, eu sempre vou escolher o menor ângulo. Então, desses dois ângulos que eu tenho, eu vou escolher o menor. Quando eu chego em 90, os dois são iguais. Quando eu passo de 90, o ângulo que eu vou usar vai ser esse aqui, que é menor que 90 de novo. Tá? Então, ângulo entre retas, quando eu estou pedindo só o ângulo entre retas, eu estou querendo o menor deles.
certo? E, obviamente, que eu calculo isso usando a fórmula do cosseno, só que no ângulo entre vetores, o cosseno fica aqui, ó, aqui em cima fica só o produto escalar, porque o valor pode variar de 0 até π. E o cosseno de 0 até π pode ser positivo ou pode ser negativo. Como agora eu quero só valores de 0 até π sobre 2, então esse valor aqui eu coloco em módulo, porque aí eu sei que eu vou ter só valores positivos, porque o cosseno nesse intervalo aqui é só positivo. Depois a gente viu o que acontece com as retas quando elas são paralelas aos planos coordenados. Então, uma reta que é paralela ao plano XY, por exemplo, o que acontece com essa reta? A componente z do vetor diretor é zero. Se ela é paralela no plano XY, essa componente z é zero. Certo? Então, todas as equações vão sofrer alguma mudança que indica isso. Então, se eu pego uma reta, uma equação paramétrica de reta, onde o z é igual a z0, ou seja, que eu não tenho a componente z do vetor diretor, automaticamente eu posso associar essa reta a uma reta paralela ao plano xy. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a distância dessa reta, só um minutinho. Se eu quero calcular a distância dessa reta ao plano xy, eu já sei de antemão que ela é paralela ao plano XY. Então, eu posso usar essa informação, como o componente z do vetor diretor da reta é nulo, essa reta é paralela ao plano, eu posso calcular a distância da reta ao plano. Então, uma série de coisas que você pode usar de informação. Analogamente, se a reta é paralela ao plano XZ, se ela é paralela ao plano XZ, a componente y é que vai ser nula. Se ela for paralela no plano YZ, é a componente x que vai ser nula, do vetor diretor. E, por fim, eu tenho a reta que é paralela aos eixos coordenados. Nesse caso, a situação da reta fica mais... A equação da reta fica ainda mais simples, porque a componente o vetor diretor dessa reta só vai ter uma componente não nula, que é justamente a mesma componente do eixo do qual a reta é paralela. Então, se ela é paralela ao eixo z, a componente z não vai ser nula. Se ela é paralela ao eixo x, a componente x do vetor diretor é que não vai ser nulo. Se ela for paralela ao eixo y, é a componente y que não vai ser nula. Certo? E aí, a equação da reta fica bem mais simples, porque o que acontece com uma reta, por exemplo, se eu olhar para essa reta aqui, o que eu tenho? O, o único, a única coordenada da reta que varia é a própria coordenada z, que é justamente onde o vetor tem uma componente não nula. Porque em todos os pontos dessa reta, em todos eles, a coordenada x é esse x0 que está aqui, e a coordenada y é esse y0 que está aqui. Então, desculpa, essa reta ela tem duas componentes fixas. Certo? A reta paralela ao eixo z tem a componente x e a componente y fixas. Então, quando eu preciso escolher um ponto de uma reta desse tipo, eu tenho liberdade para escolher um valor, que é o z. O x e o y estão fixos. E equações desse tipo de reta
podem ser dadas, por exemplo, assim, que foi a maioria das retas que estavam na lista, por exemplo. Então, para escolher um ponto de uma reta dessa, o que eu tenho que lembrar? X e Y estão fixos, portanto, não tem escolha. O X vai ser sempre X0, o Y vai ser sempre Y0. A única escolha que eu tenho é para a componente Z. Então, todo ponto dessa reta vai ser do tipo x0, y0, z. E aí você escolhe z da forma mais conveniente possível. Beleza? Bom, no caso dos planos, a gente tem 3 tipos diferentes de equação de plano. E aí, primeiro, a maneira que convencionou-se para definir um plano é que a gente tenha um ponto e um vetor que seja normal ao plano. E por que normal e não diretor, como é o da reta? Porque para definir um plano, seja ele qual for, eu preciso saber aonde ele está passando, ou seja, chamar de altura, mas não é altura, mas a posição dele no espaço, aonde ele está indo, para que lado, para onde, em que lugar do espaço ele passa, eu preciso de um ponto para definir isso. E eu preciso, tudo isso, eu preciso saber como é que é a inclinação desse ponto. E se eu pegar um vetor no plano, ou seja, um vetor que esteja tangente ao plano, esse vetor não me dá isso. Porque eu posso ter vários planos com inclinações diferentes que contenham esse vetor. Então, para o caso do plano, eu preciso que o vetor seja normal. Porque se eu mudar a inclinação do plano, eu mudo a inclinação do vetor, portanto, eu estou falando de plano diferente. Por isso que eu preciso de um vetor agora normal e não um vetor no plano. Certo? Porque na reta, o vetor era um vetor na reta. E não normal a reta. Mas no plano não dá para ser daquele jeito. Precisa ser normal, porque assim eu consigo definir um único plano que passa pelo ponto dado e que seja normal a esse vetor. Certo? Outro plano diferente não vai ser normal a esse vetor. Certo? Ele vai ter outro vetor normal, portanto, eu definiria outro plano. É por isso que a gente define plano com ponto e vetor normal. É importante a gente observar as questões de notação para não haver confusão, entendeu? Porque às vezes a gente se atrapalha um pouco na notação, principalmente quando a notação é uma convenção, e aí outra pessoa vai ler essa notação, se você foge muito da convenção, você dificulta a leitura da pessoa. Por exemplo, se você vai trabalhar com ISO 14000, tem umas coisas que você tem que chamar exatamente como está na ISO. Se você der outro nome, o cara não vai entender. Entendeu? Então, você tem que perceber que as convenções são importantes para que a leitura seja universal. Então, quando a gente fala de reta, quando a gente está falando de reta, a gente fala de vetor diretor. E vetor diretor, a gente tem o hábito de chamar esse cara de V. E, normalmente, a gente até coloca aqui um indicador para dizer de qual reta eu estou falando. Então, normalmente, se eu falo de uma reta R, se eu precisar identificar o vetor, se eu tiver mais de uma reta, normalmente eu uso, por exemplo, VR, porque eu estou associando a essa reta. Porque se eu estiver falando de uma reta S, na mesma situação, aí eu vou ter um vetor VS, certo? Ou eu posso ter situações onde eu falo de uma reta R1 e uma reta R2.
Eu também posso ter esse tipo de notação. E aí, normalmente, eu falo do vetor V1 e do vetor V2. Eu não preciso usar o vetor R1, porque fica muito subitem. Muitos subitem não. Como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Os Breganite aí de baixo. Subíndice. Subíndice. Obrigado, professora Santos. A professora Santos me salvou aqui. Uau. O subíndice. Certo? Se eu for usar o R1, eu ficaria com V de R1. Ah, ninguém merece, né? Então, não tendo confusão, eu posso fazer isso. Tá? Quando eu falo de plano, no caso do plano, a gente tem um vetor normal. E por conta de ser um vetor normal, a gente normalmente usa N para vetor normal. Teve alguém na lista que colocou o vetor normal como sendo via também. Está errado? Errado não está, mas confunde. Certo? Outra pessoa vai ler, não vai falar, que vetor é esse? Que V é esse? Porque espera-se que use a convenção. Tá? E aí a mesma coisa vale para os planos. Né? Geralmente, quando a gente. No plano, até o mais normal é a gente falar em plano P1 e P2, por exemplo. E aí, convenciona-se o N1 e o N2. Tá? Então, cuidado com as convenções para não errar. E, obviamente, que você nunca deve esquecer as notações vetoriais. Quem é vetor, quem não é vetor, para não gerar confusão. Então, ó, eu posso ter, então, a definição de um plano por um ponto no vetor normal, ou 3 pontos também definem um ponto, um plano. Eu não tenho 2 planos diferentes passando pelos mesmos 3 pontos. Sempre que alguma situação me dá como resposta alguma coisa única, então isso pode definir aquele objeto. Então, eu não tenho 2 planos diferentes passando pelos mesmos 3 pontos. Então, 3 pontos também definem um plano óbvio, desde que eles sejam não colineares. E aí, vale a pena chamar atenção para o fato de que, tendo 3 pontos, eu consigo, a partir dos 3 pontos, encontrar o vetor normal para obter a equação do plano. Certo? Outra forma também é 2 retas não coincidentes. Tá? Eu também consigo 2 retas paralelas não coincidentes. Eu também consigo definir um único plano nisso aqui. Bom, e como é que a gente faz a equação desse plano? Como é que a gente constrói a equação desse plano? Primeiro, o que a gente vai observar é que qualquer ponto do plano ele vai obedecer à seguinte situação. Esse ponto P aqui, ó, eu poderia ter colocado ele em qualquer lugar do plano. Em todos os lugares do plano, essa situação é verdadeira, que eu coloquei aqui embaixo. Que situação é essa? A partir do momento em que eu construo o vetor P0P, ou seja, um vetor que tenha como origem o ponto por onde eu sei que passa o plano, e tenha como extremidade qualquer ponto do plano, quando eu crio esse vetor e faço o produto escalar dele com o vetor normal ao plano, eu vou ter aqui 2 vetores que são perpendiculares. Uma vez que o vetor normal é normal ao plano, ele vai ser normal a todos os vetores que estão no plano.
Sendo esses dois vetores normais, o produto escalar deles é zero. Por falar em produto escalar sendo zero, na lista 3, eu vi algumas pessoas colocando lá, tinha lá, um dos exercícios era para calcular a distância de uma reta a um plano. E aí o que acontece? Eu comentei isso no dia da resolução e vou reforçar hoje. Posição relativa de reta e plano ou eles são paralelos ou eles são concorrentes. Se ele for paralelo, ele pode ser paralelo e não coincidente, ou a reta pode estar no plano. Certo? E se ele for concorrente, em algum momento ele vai furar o plano. O problema é que a equação de distância de ponto a plano, que é o que a gente usa para calcular a distância de reta paralela a plano, se eu estou com uma reta concorrente, aquela equação ela não indica que essa reta vai furar o plano, a menos que eu tenha a incrível sorte de escolher exatamente o ponto que a reta cruza o plano. Se eu não escolher esse ponto, essa distância não vai dar zero. Porque se eu escolher um ponto qualquer da reta e calculo a distância desse ponto ao plano, existe uma distância. Certo? E ela vai me dar esse valor aqui. Se eu escolher um ponto diferente, eu vou ter um outro valor diferente. Então, a gente precisava mostrar que a reta e o plano eram paralelos. Mas, o que acontece? Quando a reta é paralela ao plano, o vetor diretor da reta tem que ser normal ao vetor normal do plano. Certo? Porque o vetor normal está aqui, a reta está aqui, o seu vetor diretor está junto com a reta, então o vetor diretor e o vetor normal são perpendiculares. A partir do momento em que eles são perpendiculares, eu consigo provar que a reta é paralela ao plano. Teve muita gente que colocou lá que produto escalar dava zero, então os vetores eram paralelos. Não são os vetores que são paralelos. São o plano e a reta. Tá? São os objetos. Então, cuidado com isso. Muito bem, então, uma vez que esse produto escalar aqui é zero, eu reescrevo o meu P0P na forma como ele tem que ser escrito, né? Ponto final menos ponto inicial e tal. Pego as componentes do vetor normal, e aí eu faço essa conta aqui, e eu chego nesse número monstro aqui. Mas esse número monstro, na verdade, o que eu tenho efetivamente é as componentes do vetor normal multiplicando x, y e z, e todo o resto forma um número, um escalar, que a gente chama de d. Então, a equação geral do plano vai ficar sempre dessa forma: ax mais by mais cz mais um número d igual a zero. Certo? E deixa eu ver se eu fiz alguma. Ok? Então, qual é a informação que a gente tem que prestar atenção nesse caso? Se eu tenho uma equação geral do plano, os valores que estão multiplicando x, y e z são as componentes do meu vetor diretor. Agora, fazendo o processo inverso, né, de pego a equação e obtenho as informações da equação, a gente tem que observar isso. Tá? E o outro número, que está lá sozinho, quando ele está do lado do esquerdo da igualdade, junto com o ax mais by mais cz, aquele número, quando está do lado de cá, ele é o próprio d. Se ele estiver do lado de lá, ele vai ser menos d. Para você não ter perigo de errar no sinal.
Tudo bem? Estou falando. E aí, não façam isso com a voz de vocês. Isso é muito ruim. Vou pegar mais água, peraí. Daqui a pouco. Então, a outra forma de escrever a equação do plano é a forma vetorial. Para isso, eu preciso de dois vetores que definam o plano. Então, com 3 pontos, por exemplo, eu consigo definir dois vetores e vetores que sejam linearmente independentes. Eles não podem ser múltiplos um do outro. Tá? E aí, qualquer ponto do meu plano vai gerar um vetor P0P que pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores, que esses sim são chamados de vetores diretores do plano, ou vetores de base. Eles podem ser uma base para o plano. Então, como todo mundo pode ser escrito como combinação linear desses dois caras, significa que eu tenho o, o P0P como sendo um parâmetro vezes V1 mais um outro parâmetro vezes V2, certo? E aí eu tenho qualquer ponto do plano, eu vou alcançar usando essa equação vetorial, justamente porque eu estou dando ênfase para os vetores. E da mesma forma que da vetorial para paramétrica, eu olho as componentes do vetor na reta, aqui no plano eu vou fazer a mesma coisa, certo? Eu tenho as componentes do P0, o meu P é o meu ponto genérico do plano, então ele é o ponto x, y, z, e o V1 e o V2, cada um deles vai ter as suas componentes. Quando eu jogo esses valores todos aqui nessa equação 1, eu tenho essa situação aqui. E aí, a componente x do P vai ser igual, porque esse P0 aqui eu passo para o outro lado, então a componente x do P vai ser a componente x do P0 mais a componente x desse primeiro vetor mais a componente x desse segundo vetor. E assim por diante. E com isso a gente tem a equação paramétrica do plano. A diferença da paramétrica do plano para a paramétrica da reta é um parâmetro. Desculpa, uma vez que se eu tiro esse vetor aqui, o que fica é exatamente a equação paramétrica de uma reta. Quando a gente olha aqui no, no, no esquema, um ponto e um vetor, eu vou ter todos os pontos dessa reta aqui. Se eu apagar isso aqui, certo? Se eu eliminar isso aqui. Tá? Tudo bem até aqui? Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Um minutinho só, já vem. Muito bem. Gostaria de ouvir vocês um pouco. Ninguém tem nenhuma dúvida do que eu falei até agora?
Nossa, essa prova vai ser um sucesso. Bom, vamos lá. Ah, equação paramétrica, é isso por isso. Beleza. Aí, além disso, a gente falou também de distância, certo? Para falar em distâncias, eu tenho observado, a nossa matéria é matemática, mas a gente não pode abandonar o português, não. A gente vive num país que fala português. E quando vocês vão escrever, vocês precisam tomar cuidado com o português de vocês. Então, tem gente aí que a acentuação, o cara tá com uma fome desgraçada, não acentua uma palavra. Vocês ficam escrevendo muito no WhatsApp, as palavras, tudo comida, depois quando você vai escrever no papel, você esquece como é que escreve. Então, tome cuidado, porque você não pode fazer um relatório com as palavras sem acentuação, pelo amor de Deus. E ainda tem o pior de tudo é que os editores de texto eles já corrigem, né? Então aí os caras ficam com preguiça de. Então, cuidado. Ó, distâncias. Quais são as distâncias que nós temos? A mais simples dela é entre pontos, certo? Entre pontos, efetivamente, o que a gente precisa, né, é só medir esse tamanhozinho aqui e, para isso, eu preciso das componentes dos dois pontos, né? Então, se eu tenho um ponto x0, y0 e z0 e um ponto x1, y1 e z1, a distância entre eles, vamos chamar isso aqui, só para ficar mais interessante, vou chamar esse ponto aqui de P0 e esse ponto aqui de P1. A gente pode observar, existem várias maneiras de mostrar essa fórmula, mas uma delas é mostrando que essa distância, no fundo, ela é a, o tamanho, o módulo do vetor que vai de P0 até P1. Né? Então, eu posso construir esse vetor aqui, certo? Que ficou posto. Posso construir esse vetor, que é o vetor P0, P1, e calcular o módulo dele, certo? O vetor P0, P1, nada mais é do que ponto final menos ponto inicial. Então, aqui acho que não vai nem caber, deixa eu pôr mais para cá. Eu vou ter x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, certo? O módulo disso é a raiz dessas componentes ao quadrado. Então, eu tenho x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado, mais z1 menos z0 ao quadrado. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos, que é a mais simples das distâncias que a gente calcula. Isso aqui vocês já calculavam antes. Certo? Depois eu tenho entre ponto e reta. Entre ponto e reta,
também não tem muito segredo, porque eu tenho que calcular a distância entre um ponto qualquer e uma reta qualquer. A única coisa que a gente precisa lembrar é que na distância de ponta reta, define-se a distância de ponta reta como sendo a menor distância entre os dois. Ou seja, isso acontece quando eu olho para a projeção, para a reta normal aqui, né? A distância tem que estar a um ângulo de 90 graus com a reta. Então, essa é a distância de um ponto à reta. E aí, como é que a gente fez para calcular essa distância aqui? O que a gente fez foi escolher um ponto da reta, aí a gente construiu um vetor, deixa eu ver se eu escrevo. Não. Construiu esse vetor aqui, ó, que é o AP. É importante saber construir essas fórmulas, porque é justamente na construção da fórmula que a gente entende quem é quem na fórmula. Só pegar a fórmula para aplicar, se você não entendeu a construção, você não sabe de que ponto você está falando e o que eu tenho que fazer com aquilo. Então, ó, o que a gente faz? A gente constrói esse vetor com um ponto qualquer da reta, pega o vetor diretor da reta, e com esses dois caras, a gente constrói um paralelogramo. E aí o que a gente observa é que aí a gente faz uma relação entre a área desse paralelogramo e a distância que eu estou procurando. Certo? Essa área, a gente sabe que é base vezes altura. E olhando para o paralelogramo, a gente observa que a base é o módulo do vetor diretor da reta, certo? O módulo do vetor diretor da reta. E a altura é justamente a distância que nós estamos procurando. Por outro lado, a gente sabe também que essa área que a gente está calculando aqui, essa área também vai ser o quê? O módulo de qual produto entre esses dois vetores? Eu gosto dessa participação efusiva de vocês. Todo mundo. Legal, professor. Muito obrigado, Alessandro. Salvou o produto vetorial, certo? Consequentemente, quando eu igualo essas duas coisas, ou seja, quando eu igualo isso aqui com isso aqui, a gente conclui que a distância de um ponto até uma reta vai ser o módulo do produto vetorial de AP com V dividido pelo módulo de V. Agora, se eu não entendo essa construção, quando eu olho para essa equação, para essa fórmula, se eu não souber quem é esse A, eu não consigo aplicar a fórmula. Se eu não tiver o entendimento do que está acontecendo, se eu não souber quem é esse V, essa fórmula não significa nada. Tá? Então é importante a gente entender todas essas construções. Ah,
Eu ia dar um exemplo aqui de uma outra coisa, mas deixa para lá. Tudo bem? Então, é importante não só saber usar a fórmula, como é importante saber obter a fórmula, saber o que aconteceu para chegar lá. Depois de ponto e reta, a gente tem a distância entre ponto e plano. Ah, outra coisa que é importante a gente observar. Só um minutinho. É. Só um minutinho, vai fazer um barulhinho aqui, eu vou fechar o microfone e a gente já volta. Muito bem. Uma coisa que é importante a gente observar. Nessa equação, se o ponto P pertence à reta, quando um ponto pertence à reta, qual é a distância desse ponto à reta? Zero. É só preguiça mesmo que vocês estão, né? Não é, tá? Se o ponto pertence à reta, a distância é zero. Esta equação, ela indica isso. Se você pega o ponto e calcula a distância dele até a reta, e não checa antes se o ponto está ou não está na reta, você poderia pegar o ponto e checar se ele satisfaz a equação da reta. Se ele satisfaz a equação da reta, a distância é zero. Você não precisaria fazer o cálculo da distância. Mas você não precisa fazer essa checagem antes. Porque se o ponto pertence à reta, a gente está nessa situação. Eu teria a reta, tá? E aí nós teríamos, eu vou colocar nas cores que eu coloquei ali, nós teríamos usar as mesmas cores. O vetor diretor da reta, que está aqui em cima da reta, certo? Aqui é o vetor diretor. Aí a gente tem que, ó, vou aumentar um pouco a reta aqui. Vamos imaginar que esse ponto está na reta. Então, o ponto está aqui, ó, P. Tá? Pela construção da equação, a gente tem que escolher um ponto qualquer na reta e calcular o vetor AP, certo? Aí eu calculei aqui, ó, o AP. Veja, eu estou fazendo a mesma construção que eu fiz antes. Ok? Só que agora o ponto está em cima da reta. Qual vale a área do paralelogramo formado por esses dois vetores? Eles não formam um paralelogramo, certo? Esses vetores são paralelos. E aí, a distância começa calculando o produto vetorial desses dois caras. Mas na hora que eu vou calcular AP vetorial V, eu vou ter um determinante com as componentes I, J, K, e aqui eu tenho as componentes do AP e aqui embaixo as componentes de V. Só que essas linhas são múltiplas, porque esses vetores são paralelos. Como essas linhas aqui são múltiplas, esse determinante vai dar o vetor nulo. Automaticamente ele dá o vetor nulo. Então, esse valor aqui vai dar o vetor nulo. E o módulo do vetor nulo é zero. Então, nesse caso, a própria fórmula, se a fórmula da distância deu zero, é porque o ponto pertence à reta. Essa fórmula, ela indica isso. Certo?
para a distância de ponto até a reta. Beleza? Tem fórmula que não faz isso. Tem fórmula que se ela der zero, ou se ela der diferente de zero, não significa que aquela fórmula está certa. A gente vai ver mais para frente, quando eu falo justamente de reta e plano. Tá? Tudo bem até aqui? Hum, Deixa eu só ver um negócio aqui que eu queria ter feito. Ah, peraí. Deixa eu só organizar essa bagunça aqui. Peraí. Tira isso. Aqui. Só para depois deixar umas notas de aula melhores. Agora tira isso daqui e volta para cá. Isso. Muito bem, vamos lá. Deixa eu lembrar de prestar mais atenção nisso. Então, ponta e reta, a gente tem essa fórmula. Depois a gente tem ponto e plano. No caso do ponto e plano, o que a gente fez? A gente tem o ponto, certo? E o plano. A distância entre esses dois também vai ser a menor distância entre eles. Significa que eu tenho que calcular esse valor aqui, certo? E aí, como é que a gente fez para calcular isso? Qual foi a construção que a gente fez? A gente pegou um ponto do plano, certo? Calculou esse vetor aqui, não foi? Aí nós pegamos o quê? No caso da reta, o que a gente tinha feito? A gente pegou o vetor é o mesmo, tá vendo? É um ponto do plano com o ponto que eu quero calcular a distância. Um ponto da reta com o ponto que eu quero calcular a distância. Aí eu peguei o vetor diretor da reta. No caso do plano, o que a gente pega? O vetor normal do plano. A gente vai usar o vetor normal do plano. E aí, essa distância vai ser justamente o tamanho. Ó, se eu projetar o vetor AP no vetor normal, o que nós temos é isso aqui. Ó. Esse desenho aqui, se eu planificar isso, a gente tem, aqui tá o plano, certo? Aqui está o ponto A, aqui está o ponto P, aqui está o vetor normal. E aqui está o vetor AP. Certo? Tô olhando daqui assim. Ó. Essa é minha visão do negócio. Estou olhando aqui.
Se eu projetar esse vetor aqui nesse normal, eu vou ter exatamente esse vetor aqui, ó. Certo? Esse vetor aqui é a projeção do vetor AP no vetor normal. Estão acompanhando? Certo? Então, vou dar mudar a cor desse cara aqui, ó. Esse cidadão aqui, esse vetor aqui, é exatamente esse vetor aqui. Certo? E aí o que a gente observa é que a distância do ponto P ao plano π, dá um nome para o plano aqui. Essa distância vai ser o tamanho desse vetor, que é esse cara aqui. O módulo da projeção de AP na direção de... Tudo bem? Vou colocar aqui. Firmeza? Opa. Ok? Tudo bem até aqui? E aí, como é que eu calculo projeção? Quem lembra? Eu não lembro. Você também não é obrigado a saber decor. Você tem as anotações. As suas anotações você pode usar na prova. Alguém pode me ajudar aí? Produto escalar de U e V sobre o produto escalar de V vezes V. Projeção de U na direção de V, Helena? Isso. Como é que vai ser aqui? O produto vetorial V U, V, sobre V escalar V. V, escalar V. O que mais? Porque aqui eu tenho... Vezes o vetor V. Isso aqui é um escalar, certo? A projeção sempre vai ser na direção do vetor de baixo. Muito bem, né? Então, isso aqui é o fator de proporção com relação ao vetor, porque a direção quem vai me dar vai ser sempre o vetor onde eu estou projetando, né? Então, usando essa fórmula, o que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega? Que a distância de um ponto até um plano vai ser... E como eu quero isso aqui em módulo, né? Então, eu vou ter módulo... Bom, vou colocar aqui. Módulo de... No nosso caso, o U é o AP, certo? Eu vou ter AP escalar e o V, ó, o U é o AP e o V é o N, correto? AP escalar N. Embaixo, V escalar V também é conhecido nas bocas por módulo de V ao quadrado, certo?
Então, eu posso colocar aqui embaixo, hum, módulo de n ao quadrado. Certo? Desculpa. Então, ó, isso aqui é essa parte do escalar, e aí depois falta o vetor n, porque é em n que eu estou projetando. Beleza? Como isso aqui é um número real, eu posso deixar isso aqui fora. Ó, posso colocar isso aqui como sendo módulo de AP escalar n. Embaixo eu vou ter módulo, então vai ficar o módulo mesmo. Módulo de n ao quadrado, vezes, e aí aqui eu tenho o módulo de n também, tudo bem? Então aqui eu tenho duas vezes desculpa, o módulo ao quadrado. Aqui eu tenho o módulo, eu posso cancelar um desses aí. E a distância de um ponto até um plano fica sendo só esses dois produtos aqui, ó. Módulo de AP escalar n dividido pelo módulo de A. Tudo bem? A minha pergunta é, essa fórmula aí, assim, ela também indica que o ponto pertence ao plano se o resultado dela for zero, da mesma forma como a fórmula anterior indicava? Sim ou não? Entendeu a pergunta? Se eu pego um ponto qualquer, calculo a distância dele para um plano, e essa fórmula der zero, eu posso concluir que o ponto pertence ao plano?